Boa noite, estamos no Vivendo a Palavra com um convidado especial, um amigo, um irmão que Deus me deu e meu pastor também, pastor Williams, muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe. Ô André, uma honra estar aqui, Deus abençoe sua vida e todos os convidados em nome de Jesus. Legal, pastorzão, que legal estarmos juntos, você que está em casa, se você puder compartilhar, se você puder seguir as redes sociais, apertar o sininho aí para você ser notificado no YouTube. Vai ser muito legal, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes. Temos uma história grande, uma história de mais de 20 anos para ser contada em algumas horas, né? É uma história longa, mas a gente quer compartilhar um pouquinho e ouvir um pouquinho também da história do pastor. Isso é bom, André. Eu agradeço muito. Realmente é uma amizade que a gente tem há muitos anos e uma história bonita, né? Uma história de 20 anos que o mais importante é sempre buscando e vivendo o que Jesus tem para nós, trabalho da igreja, trabalho como amigo, mas o tempo inteiro, desde o momento que a gente se conheceu, em todo o tempo, Jesus se fez presente. Isso que é o mais importante. Legal, cara. Eu nunca imaginava estar gravando um podcast com o pastor Williams, né? De verdade, eu nunca imaginava. Na verdade, nunca imaginava nem ter um podcast, né? Isso é um projeto que nasceu e tem sido muito legal, pastor. Já passou por aqui algumas pessoas bacanas, como a pastora Anido, o pastor Renato, o pastor Edson, o pastor Márcio. E agora é a nossa vez aí de conversar. Pastor, você pode compartilhar um pouquinho? Eu conheço a tua história, mas quem está em casa não conhece. Compartilhar um pouquinho como que foi a sua infância, a chegada da sua família a Bauru, a chegada de vocês, essa história linda que vocês têm. André, eu vejo muito Deus na nossa vida e um momento mais especial da conexão com o Evangelho foi o momento que o meu pai aceitou a Cristo. Isso foi em 1981, em São Paulo. Meu pai celebrava missa. Ele tinha uma amizade muito grande na Igreja Católica. Na época ele era um empresário, ajudou a construir a Igreja Santo Antônio lá de Osasco. E um dia meu pai, celebrando uma quermesse, viu um povo passando e indo para a igreja evangélica. E ele chamava o pessoal pelo microfone e o pessoal não voltava. Ele guardou o microfone e foi até o culto. E naquele culto ele nunca mais saiu. Ele entrou e o pastor fez um apelo. E naquele momento do apelo ele foi, aceitou a Cristo, voltou lá, desligou o som da quermesse, foi para casa. E eu me lembro que ele disse para minha mãe assim, ó, a partir de agora eu sou crente. Aí minha mãe disse, crente aqui não, eu não vou ser crente. Falou, você pode virar crente, mas eu não vou virar crente de jeito nenhum. Aí meu pai falou, não, eu fui na igreja e senti que o Espírito Santo entrou na minha vida, me arrepiei todo e agora eu virei crente. E o mais legal é que a minha mãe, não, nós não seremos crente. E passaram, se eu não me engano, 3, 4 meses, foi uma irmã na casa da minha mãe e meu pai pediu para que ela orasse. E eu me lembro que a minha mãe estava com um nódulo, né, no seio esquerdo e já tinha feito laqueadura. Ela não podia ter mais filhos. E estava muito perto de uma cirurgia, até a amputação da mama esquerda. E aquela senhora orou e disse para minha mãe, olha, Deus está te curando da sua mama esquerda. Uau. Aí ela virou para o meu pai e disse assim, não é possível, nossa, você contou para ela. Ela falou, não, e Deus me mostra também que você não vai ter mais filhos, que você fez a laqueadura. E Deus me mostra que virá uma menina, você ficará grávida e não tirará o teu seio. Nossa. Aí minha mãe, incrivelmente, naquele mesmo dia, ajoelhou e foi batizada no Espírito Santo. A conversão da minha mãe foi 100% já em Deus e ela dobrou o joelho, começou a falar em línguas estranhas, recebeu ali o Espírito Santo. Em 81 começa a nossa história cristã. Meu pai serviu uma igreja chamada O Brasil para Cristo, lá em Osasco, foi evangelista com 2 anos, foi crescendo e levava os filhos. Aí em 83 nós tivemos a pior fase da nossa vida, né, como família, antes de a gente ainda criança, muito novo ainda. E meu pai teve a perca dos bens, né? Teve um problema de saúde e acabou tendo toda a perca dos bens. E nós viemos para Bauru
né? Acho que a gente vai falar um pouco disso já que a gente tem um trabalho nosso de cestas básicas. Sim. Mas isso é como Deus move. Meu pai vindo para Bauru, nós viemos de São Paulo para cá porque uma tia disse assim, ó, vocês perderam tudo, mas vem para Bauru que pelo menos a comida eu vou dar para vocês. Então comida vocês vão ter. Foi quando nós juntamos o que tínhamos ali, viemos para cá sem dinheiro, sem nada. E essa tia honrou fielmente. A tia Cecília, Deus já recolheu ela. E ela honrou esse alimento e procuramos emprego. Então meu pai perfurou túmulo de cemitério, nós como filhos fomos vender pipa na feira, salgadinho no calçadão, estava aquela transformação da Rua Batista de Carvalho para o calçadão. E a gente vendia salgado a granel, aqueles salgadinhos similar àqueles da Elma Chips. E vendia, ia sustentando a casa, e foi passando os anos. Em 87, meu pai então define e falou, nós vamos abrir a Igreja Brasil para Cristo em Bauru. E reuniu a gente na sala da nossa casa, era um domingo, 7 horas da noite, e ele fazia com que todos nós tomássemos banho, se aprontava e fosse para a igreja, que era a sala de casa. E ele começou a pregar, então era uma oportunidade para o meu irmão, uma oportunidade para a minha irmã, que ainda era de colo, né, mas minha mãe sempre fazia ela levantar as mãozinhas, minha mãe também, então ele fazia com que todos nós participássemos daquele culto, e ele pregava, e ele colocava terno para ir na sala de casa. Em 87, praticamente um ano depois, André, começou a chegar as primeiras ovelhas. Então chega uma, chega duas, chega três. Aí ele percebeu que podia ter um salãozinho, uma pessoa passou em casa. É uma história muito bonita, cristã. Você vê o suprimento do Senhor. Então, em 81, uma prosperidade, uma riqueza gigante, um dinheiro que sobrava-se muito. Em 83, orando para comer. Em 87, a coisa começando a engrenar na parte cristã. Sabe, as pessoas ajudando, levando cestas básicas em casa, levando leite para minha irmã, que ainda era pequena. E Deus, então, foi trabalhando de uma forma que nasce a Brasil para Cristo, né? Ali na sala. E Deus, então, faz com que a família evangelize, trabalhe, e cada um foi seguindo uma área. Um foi tocando um instrumento, outro foi para a parte musical, outro foi para a parte social. E com tudo isso, essa história da conversão dos meus pais, a gente permanece até hoje, né, levando o nome de Jesus aí, que foi... A conversão foi muito impactante. É um Gênesis 12 na nossa vida aí. Legal. Pastor Alberto e pastora Maria. Sim, sim. Esses têm história também. Muitas. Muito bom. Pastor, dentro de tudo isso, o teu pai, ele tem, acho que um nome incrível por tudo que ele construiu, né, na Igreja Brasil para Cristo. Hoje, jubilado. Não falando do pai, Alberto, mas como pastor, o que o pastor Alberto significa para você? André, meu pai, eu falo isso para todo mundo, eu nunca vi ninguém cobrando meu pai. Eu nunca vi ninguém tocar o telefone cobrando ele de alguma coisa. Então, meu pai é uma grande referência, tanto ele como minha mãe, tanto na parte de família, né, na parte, os dois vêm de uma criação muito difícil. Meu pai perdeu a mãe muito cedo, né, passaram necessidade muito cedo. Eu me lembro de uma história que ele tinha 11 irmãos e eles penduravam a calabresa e eles se alimentavam pelo cheiro, porque não tinha como dividir. Então eles ficavam respirando aquilo para saciar a fome. Era um engano para o próprio cérebro, na verdade. Sim. E essa perca da mãe muito cedo, então eles carregam muitas dores. Mas você percebe que o Senhor foi cuidando de cada detalhe. Até os dois, né? Esse ano eles completam 54 anos de casados, assim, que é bonito demais de se ver. Raridade, né? Raridade. É bonito mesmo. Até nós somos pastores, né? Nos dias de hoje, você vê um casal 54 anos. E sempre juntinhos, né? Onde você vê eles, né? Sempre. Ali a falta de um vai levar o outro. Então você percebe que os dois não vivem sem. Então você percebe que o plano do Senhor agiu sobre eles. Então, meu pai, a ética,
sabe, responsabilidade pastoral, a vida como um pai, entende? Exemplo, passava dor, ele não murmurava, não reclamava, nunca vi meu pai falar um palavrão, entende? Então, isso são exemplos que nos ensinam, às vezes mais do que as atitudes. Os exemplos que eles têm deixado, legado no coração, nos inspiram a realmente entender o que é ter uma vida com Deus. Legal, pastor, que bacana. Na sua infância, pastor, você teve alguns momentos, como você disse, de vacas gordas e vacas magras, né? Teve Sim. um momento difícil. Nesses momentos difíceis, hoje você é um pastor, você já era um pastor na Brasil para Cristo, hoje você é um pastor na Igreja Rasgando Céus. Sim. Depois a gente até vai falar um pouquinho da Rasgando Céus, 9 anos, né? A gente está completou, na verdade, já 9 anos. E é uma igreja que tem muita história, muita coisa fundamentada lá de trás, né? Muita coisa que vem acontecendo, até como o próprio caso do Sertão, da Cesta. Eu imagino que isso deve mexer muito com você, porque você já soube o que é não ter, né? E de repente você tem para dar. Então realmente isso deve ser emocionante, porque até, pastor, eu te conheço há um bom tempo, eu sei o coração que você tem. Como é difícil nós passarmos por situação que a gente não tem algo para dar para o filho. Eu lembro uma vez uma história que me marcou, que você comentou que seu pai, vocês iam trabalhar com ele no cemitério, ele abria as valas e ele ia almoçar, mas ele dava comida para vocês, porque ele não tinha duas, tinha uma, né? Então ele não estava com fome, mas com certeza com muita fome, né? E como que é isso, pastor? Como que você vê isso, esse exemplo dele de... Hoje, André, a gente olha, a gente também é pai, né? Eu tenho o Lincoln com 21 anos, o Luan com 12 anos, sou casado com a Fúvia há 24 anos, então a gente também, no início do meu casamento, a gente também passou várias dificuldades, depois de alguns anos, como todo casal passa, aquela adequação, né, aquele convívio, mas eu acredito que tudo na vida que nós passamos é uma preparação para um amanhã. Então, Deus já conhece o futuro, a gente não. O Senhor, Ele nos inspira para o futuro e a gente quer viver o presente. Então, quando temos o excesso do futuro, estamos ansiosos demais. Aí isso causa muito dano sobre nós. Quando estamos muito com o passado, lá aconteceu, naquele momento, nossa, em tal ano marcou minha vida, não volta mais. Então, o passado também é o excesso da depressão, porque excede uma negatividade, também as pessoas pensam até em tirar a vida, não querem viver. Então, o perigo da vida está no futuro, com excesso, no passado, com excesso. Então, nós temos aqui o presente. Olhar para tudo que nós passamos, ver... Meu pai, sim, dividiu a marmitex, não foi uma vez. E não era uma marmitex comprada, era aquilo que tinha em casa. De repente, um arroz com 2 ovos, né? Como ele levava os filhos para ajudar, porque nós ganhávamos por vala. Então, olha, se não quiser perfurar nenhuma vala, não há problema nenhum. Se vocês perfurarem 3, vai receber por 3. Perfurarem 10, receberão por 10. Então, era uma conta que tinha que ter a vala. O fechamento do dia recebia quantas valas nós perfuramos. Até para mim, hoje, um adendo, é muito difícil fazer ato fúnebre lá, porque é uma infância, sabe, a gente uma grande parte da nossa adolescência foi trabalhar de pedreiro, servindo meu pai, né? E uma outra parte foi o cemitério, perfurar as valas. Mas, olhando para esse contexto, eu vejo assim, a falta naquele momento, realmente hoje nos traz o quê? A palavra valor. O valor também que você tem um pacote de arroz, o valor que você tem a um mínimo de dinheiro que é no teu bolso, porque quando você não tem um dinheiro para um pão, você para a tua vida e fala, poxa, eu me lembro na gravidez do Lincoln, a gente estava, eu e a Fúvia, e
O Lincoln está com 21 anos, tem 24, eu estava com 4 anos de casado praticamente, 3 anos e meio de casado. E eu me lembro que eu tinha um salário muito bom, você sabe disso, numa empresa e viajava todo o estado, era um salário muito bom. De repente, uma ligação vem, a empresa faliu, os pedidos não passam mais, não existirá mais. E o Lincoln, a Fúvia já estava gestando ele, estava para 7, 8 meses já, muito perto de nascer. Então, nós, como casados, foi a pior fase da nossa vida, porque não tinha de onde tirar. Então, o próximo salário não veio. As reservas eram muito pequenas. Então, houve uma preocupação até no futuro. E eu me lembro que, muito perto do Lincoln nascer, nós entramos em um mercado, nós tínhamos R$5. Aí a Fúvia disse assim, e aí, amor, o que nós vamos comprar? E você, como homem, rapaz, é terrível. O que nós vamos comprar? Aí nós compramos aquele suquinho coloridinho, pão e mortadela. Aquele que sai no xixi, né? Ele já colorido. deixa na cor. É o suco colorido. Aí pegamos e entramos no mercado e eu me lembro que eu peguei um café e fiquei olhando as pessoas no mercado. Você se sente o pior ser humano. Parece que todas as famílias estão bem. Parece que acabou os problemas da terra. Só você tem problema. Então, isto me traz o passado um pouco. Então, aquela força de ver o levantar novamente, sabe? Talvez o relevantar, que é se levantar novamente. Aquilo inspirou. Então, no mesmo mercado, peguei um café, fiquei olhando e parece que você é o pior ser humano da terra. Parece que o opróbrio de fato te dominou. Aí você olha aquilo e fala, Senhor, é só Deus. Então, com a criação do meu pai, agora com a minha família, com a criação da minha família, dos meus filhos, o desafio que a gente tem diário, né, como o pastor da igreja, até permanecer um amigo, a gente tem 20 anos de amizade. Como é que permanece 20 anos de amizade? Nós com cabeças diferentes, esposas diferentes, vidas talvez diferentes, aí de repente você fala, mantém uma amizade por 20 anos. Então, é um ceder, é uma dedicação, é o amor. Então, aonde que eu vejo esses pilares? Deus. Eu sempre falo na igreja, quando Langston define Deus, que Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor criou, governa e sustenta todas as coisas. Eu acho que essa melhor definição de Deus, que coube a nós, é Deus criou, governa e sustenta todas as coisas. Então, tudo que há na nossa vida até hoje. Então, pastor, hoje, graças a Deus, eu tenho um dinheiro para... Você é murruga demais. Uma vez, vou contar um adendo aqui, fomos comer um salgado em uma padaria e naquele dia tinha uma promoção. 2 salgados, 2 por 1, né? Pagava um. Foi o dia que o André pagou uma conta para mim. E era 2 salgados, tinha uma promoção ainda. Protesto. Naquele dia. Não é assim, não. E eu agradeço muito a Jesus, André. Em tudo isso, eu vejo o quê? Nós precisamos do Senhor, Deus. Se Deus não cuidar de nós, que é o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, hoje eu vejo os meus pais jubilados, né? Hoje eu vejo a minha família, a gente indo para um trabalho. Então a gente entendendo o chamado do Senhor, tanto a mim como a Fúvia, como as crianças, a gente lutando, às vezes por alguém que a gente não conhece. Sim. Né? A gente olha na igreja, como conhecer a todos? Mas você luta por alguém que você não conhece. Quem que faz isso? É o amor de Jesus. Só Jesus. E sabe que você falou algo muito legal. Quando você já construiu e desmorona e você precisa reconstruir, é bem mais difícil que construir. A reconstrução, ela tem entulhos, a reconstrução tem comparação, a reconstrução, você olha e fala, antes tinha isso, agora não tem. Então, reconstruir qualquer coisa é bem mais difícil do que construir, sem dúvida nenhuma. E quando você já tem uma experiência de ter passado por algo, e aí você tem que fazer esse algo diferente, essa reconstrução, seja financeira, espiritual, o que quer que seja, ela é um desafio, mas você que está assistindo a gente, vale a pena reconstruir. Vale a pena. Nós não podemos desistir. O prefixo rei, André, tudo que tem
o prefixo re sempre é mais difícil, mas ele vale a pena porque vem com aprendizado. Então, reconstruir, fazer novamente a reconstrução. E quando você usa esse prefixo re, significa que você já passou. Então, todas as vezes que vem um re na sua vida, significa que você vai ter que fazer aquilo que você já passou e fazer de novo. Talvez em um modelo novo, um molde novo. Rapaz, Deus abençoe. Esse é o melhor podcast do Brasil, cara. Um cafezinho. Brothers Podcast. Não, o Brothers É isso aqui. Obrigado Se você mesmo. precisa de uma sala, tem até café na sala do Brothers. Ô Jesus, tira toda a inveja desse povo Pega aí, pastor. que está assistindo a gente e vendo esse Amém. café. Ué, vamos tomar, né? Já que Vamos o tomar. café veio, vamos tomar. Obrigado, Nenê. Deus te abençoe demais. Coisas que só acontecem aqui. Só acontece aqui no Brasil e no mundo e na Terra. O próximo que aconteceu isso só foi na Lua. E esse refazer, André, quando você coloca esse prefixo dentro, fazer novamente, reconstruir, fazer a construção novamente, algo desmoronou. Então, é difícil? Mas hoje de manhã eu estava até analisando, pensando sobre Josué. Cara, quando o próprio Deus fala para ele, esforça-te, rapaz, anima-te. É o Salmo 27, quando o próprio Deus, né, o Yahvé, fala com o próprio Davi. Fala assim, ó, cara, espera em mim, descansa em mim e anima-te. Porque o cara devia estar bem desanimado, né? O cara, pô, imagina Deus para falar, anima-te. Anima-te. Acorda, pô, vamos para cima. E o ânimo, André, vem de uma construção interior nossa. Então, anima-te. Significa que você não vai comprar ânimo. Você vai ter que se animar. É um esforço pessoal teu. E ninguém vai poder fazer por você, né? É o lance do esforço que você sempre prega. Sempre. Que é você colocar as mãos nas suas costas e se empurrar, né? Isso quando eu ouvi a primeira vez, já faz bastante tempo que eu ouvi através de você. E Foi 2011 que eu preguei essa mensagem. Exatamente. É algo que assim que eu nunca mais esqueci na minha vida. Em alguns momentos na minha vida, você vê como tem coisa que marca a vida da gente. Marca. Isso marcou minha vida. Isso foi uma coisa que todas as vezes que a gente é ser humano, né? A gente fica cabisbaixo em alguns momentos, a gente fica triste em outros, né? Sim. A gente tem vontade de chorar, a gente tem vontade de desistir, né? É natural. Aí eu lembro disso, do esforça-te. Se Eu empurre. lembro disso. Eu falo, cara, não posso, eu tenho que me esforçar. Isso é uma tradução em hebraico, André. É a seriedade da raiz do texto. Não é um significado. Não, é uma raiz do texto. Anima-te. E assim, de todas as pregações, pastor, que eu já ouvi na vida, de verdade, isso eu te falo de todo o meu coração. Essa do esforça-te foi a que mais me marcou, porque isso me ajuda no dia a dia. Então, isso é uma coisa que até eu, como pastor e que prego a palavra, eu tento lembrar disso, porque você pregar a palavra e você encher a pessoa de uma teologia, beleza. Uhum. Agora, você trazer uma palavra que faz a pessoa transformar o dia a dia dela, é aí que é o desafio. Uma palavra que te transforma. Sim. Lógico que a Bíblia, a palavra liberta e tudo, a gente já sabe disso. Mas no ponto, isso para mim foi algo incrível que eu ouvi. Tão simples, né? E você percebe a Bíblia tão... O texto, os contextos dela. Se você lê o mesmo versículo, André, todos os dias Deus fala de uma forma diferente. Fala. Todos os dias, por anos. Né? A gente prega os 66 livros há 2000 anos para cá. Fica em cima de 66 livros. Isso não é nada. Né? Se eu não me engano, John Maxwell tem 73 livros. Né? Você olha para grandes autores, 69 livros, Billy Graham, e a gente está 2000 anos pregando 66 livros. A Bíblia é incrível. É incrível, cara. Me arrepia só de falar. É a palavra de Deus mesmo, né? Renovada e revelada, né? Então Pastor, a gente falou sobre desistir. Dentro dessa construção, nós ainda estamos na Brasil para Cristo aqui na conversa. Ainda estamos Sim. dentro do período Brasil. Teve algum momento que você pensou em falar assim, eu vou desistir de ser pastor? Eu sei que chegou um tempo que você foi consagrado a pastor. Né? Eu estava junto com você, eu lembro, foi lá na Igreja da Brasil para Cristo, no Grande Templo. 2008.
Foi muito legal, a gente estava junto. E a gente tá velho, né, cara? É passando, né, meu? A gente tava junto em 2008. Corta, 2018. E foi muito legal. Você já pensou em desistir nesse período? Algo que você passou, assim, você falou, cara, não é pra mim, eu vou parar. André, desistir de ser pastor nunca. Eu só não queria ser pastor. Então, o desistir de falar a verdade, eu uso uma frase comigo e falo assim, se eu não fosse pastor, eu seria pastor. Então, amo o pastoreio, amo gente, amo pessoas, sabe? Eu acredito na transformação. Agora de manhã eu passei em um lugar para orar e a pessoa foi em um culto, era de uma outra religião, aceitou Jesus, pediu batismo e no trabalho que ela tem, ela já levou mais 2 pessoas para a igreja, que essa conexão vai fazer com que 3 se batizam agora, se batizem no próximo batismo. Então, quem entra e convence é o Espírito Santo. Então, não ser pastor, eu não queria ser. Então, esse projeto começou em 2004. Meu pai disse, olha, nós vamos te separar, pastor. E eu levei isso até 2007. Pai, eu não quero ser pastor, não quero, mas em 2007 mesmo, no último semestre, aí o meu nome foi para a convenção da Brasil para Cristo. E eu fiz 2008 eles trabalham 1 ano de prova, né? Então eles passam na tua casa, na tua vizinhança, pesquisa a tua vida, certidões para todo lado. Eu acho isso muito incrível, né? Da Brasil para Cristo. Não coloca qualquer pastor, você tem uma escola de 1 ano. Eu me lembro que na 5ª aula, a Fúvia foi comigo, tinha que levar a esposa. Aí o pastor disse assim, ó, você não fala nada agora, só ela fala. Por quê? Você seria membro dele? Você iria ouvir a pregação dele? Você iria no culto dele? Então, rapaz, falei, amor do céu, fala coisas boas. E 2008, quando conectou, na convenção, conectou aquele culto, você estava lá, um pastor me disse assim, bem-vindo ao pior das pessoas. Você entrou no mundo do pior das pessoas. E isso é uma grande verdade, mas a gente recebe às vezes o pior das pessoas e a gente percebe que nessa transição do evangelho, aquilo que era pior começou a tornar referência. Então aquilo que ela não dava, que era o desvalor, a desqualificação da vida dela, se tornou referência na vida de alguém. Então hoje sim, ouve muitas vezes o pior das pessoas? Ouvem sim, né? Se ouve muito. Mas ao mesmo tempo você percebe que aquilo virou a página, não dói mais, virou uma cicatriz. E a pessoa tem outros problemas, mas aquele que realmente conectou ela não dói mais. Então, eu acredito nessa palavra revelada que você diz. Eu acredito no poder da transformação do Senhor. Então, 2008, conectou minha vida como um pastor. André, de verdade, amo ser pastor e não me vejo em outro lugar, a não ser sendo pastor e cuidando de pessoas. É um chamado. Eu nunca imaginei na minha vida ser pastor também. Nunca imaginei. Sim. Mas teve um dia um cara doido lá que me viu lá atrás e falou que eu ia ser líder de jovem. Aí ali começou. Né? Foi ali que começou. Porque, na verdade, antes da gente ser consagrado a pastor, a gente já exerce. A consagração é uma unção. Sim. Mas você já exerce. Então, hoje eu entendo o que isso significa. Mas eu me lembro até um dia que você me chamou na sala, eu e a Vanessa, você fez algumas perguntas, né? Ali na sala da secretaria. Sim. E perguntas que eu nunca vou esquecer. E perguntas que marcam a vida da gente, né? Se a gente estaria disposto a sofrer por uma ovelha, pagar um preço por alguém. E eu vejo que hoje o pastor... Até estava falando com o Nenê antes de você chegar. Eu falei assim, cara, a vida não deve estar fácil. Porque é muita gente querendo que você esteja em todos os lugares. Né? Então, o chamado pastoral, e hoje a proporção que a igreja tomou, tudo que se torna grande te leva a um grande desafio também e uma grande dedicação, né, pastor? Sim. Então, isso não tem jeito.
Fechando essa parte da Brasil para Cristo, pastor, nesse período que você passou por lá, nasce a Rasgando Céus. Sim. Como nasce a Rasgando Céus? Conta pra gente. André, se eu não queria ser pastor, muito menos, nunca imaginei dirigir uma igreja de frente, né? Eu sempre fiquei na cobertura do meu pai, então, decisões básicas. Alguém chegava nele, pastor, que cor vamos pintar a igreja? Aí eu olhava para ele e já pensou, rapaz, tomar essa decisão, que cor pintar a igreja? Aí no final do culto, alguém chegava, olha, o senhor pregou esse texto, mas qual foi a base que o senhor usou? De onde o senhor tirou essa frase? E eu olhava para o meu pai e falava assim, nossa, já pensou, ainda bem que tem ele. Então, fui pastor da Brasil para Cristo junto com o meu pai, mas sempre o poder decisivo estava com ele. Sim. E isso alivia a gente. Então, peraí, o meu limite até aqui, daqui para lá é meu pai. Quem vai pintar a igreja é meu pai, quem vai trocar o piso, quem vai arrumar o cano que quebrou, sabe? Quem vai criar estratégia é meu pai. Então, fica leve demais. Então, o que eu imaginei na minha vida é, de fato, seguir aquela construção da Brasil para Cristo, normal. Só que em janeiro de 2014, eu comecei a receber algumas mensagens. Estava ali a rede social, já estava nascendo o direct, e algumas pessoas escreviam, não te conheço, mas Deus manda te dizer que você vai para uma viagem, não tem mais volta, e essa viagem é um local que você vai, não tem volta. Amém, uma viagem. Aí fui pregar em Botucatu, ver aquela irmãzinha do coque, e eu me lembro, uma igreja muito pequena, muito simples, e ela disse assim, olha, Deus está te preparando uma viagem, não tem mais volta, vai para uma viagem. Então foi o primeiro trimestre de 2014. E eu comecei a entender o que Deus quer com tudo isso. Até na primeira vez eu falei, amor, a gente vai ter uma viagem, vamos se preparar para ter uma viagem, vai ser legal, alguém vai cuidar da gente, e nós vamos para uma viagem. E as palavras foram aumentando. Resumidamente, foram 6 revelações. E uma foi decisiva. Alguém disse assim, pastor, está mudando o seu tempo, o seu ciclo. Vai nascer um ciclo novo. E Deus manda te dizer para você ir. Mesmo assim, ainda me limitei a entender, porque, na verdade, eu estava muito pronto para substituir o meu pai e para seguir a Brasil para Cristo. Estava muito pronto para... Até alguns irmãos brincavam comigo, me chamavam de pastor Júnior. Seria o natural, né? Natural. E já estava acontecendo. Então, meu pai pregava um domingo, e eu pregava no outro domingo. O CD estava muito em alta ainda, estava divulgando, o Ministério de Louvor tomando uma proporção que, coincidentemente, o Ministério de Louvor chamava Rasgando Céus, né? Acho que vale a pena só fazer um adendo do porquê Rasgando Céus. Rasgando os Céus, ela vem de uma música. A gente estava naquela fase difícil, sem poder, até a dificuldade até para comer. E um irmão da igreja me deu aula de violão gratuitamente, porque eu não tinha dinheiro para pagar, ele me deu um violão. E eu tenho esse violão até hoje. E ele me levava no monte com 12, 13 anos e me ensinava a compor música, a tocar, né? Então, o eterno amigo Evandro Vieira, que Deus já o recolheu. E nós escrevemos no monte essa música, Rasgando os Céus. Então, rasgando os céus, ele vem sobre as nuvens. É uma música que eu carrego esse nome no coração, né? Deus, assim, chamou o Evandro e ele deixou o caderninho dele com músicas. E essa música, Rasgando os Céus, que até hoje ela tem vida. Né? Mais de sempre vai ter, né? 38 anos atrás que nasceu essa música, ela tem vida até hoje. Então, o nome Rasgando os Céus vem de uma música, de alguém que me ensinou a tocar, a ler os versículos ali, na parte da adoração, né? Um cara que foi uma bênção para a nossa família. Então, o nome é Rasgando os Céus por causa desta música. E voltando nessa fusão de 2014... eu fui lançar o CD em Goiânia, né? O Douglas Bauman, você lembra? Estava envolvido nisso. Feira, né? Uma feira. Feira cristã, né? E fizemos um stand para lançar o Rasgando os Céus, a música, né? Lançar o CD lá em Goiânia.
Fomos fazer network, conhecer pastores. E naquele momento o Josué Júnior, que é nosso amigo até hoje, Sim. estava num pocket e eu entrei e ele falou, fica de pé. Você é um pastor, né? Eu falei, sou. O rei mandou te chamar. Vai. Aí foi em abril de 2014. Naquele momento eu voltei para o stand, estava eu, a Fúvia. Aí ligou o disjuntor. Ligou o disjuntor, exatamente essa palavra. Aí ele falou, o rei mandou chamar. Ele foi a 7ª profecia. E falou com muita evidência, o rei mandou te chamar, vai. Aí ele voltou no pocket e cantou, me chamo Efraim, Deus se lembrou de mim. Ele cantou essa canção. Aí tinha mais 2 dias de feira. Eu voltei para o stand, tiramos os adesivos, falei, amor, vamos embora. Deus já falou com a gente o que precisava. Montei nesse carro, viemos embora. Cheguei em Bauru, procurei um salão, que é o nosso primeiro salão, e fui na casa dos meus pais. Nós trabalhávamos juntos nessa época, né, pastor? Sim. Trabalhávamos juntos, né? Já trabalhava no ramo do seguro. É. Aí entrei na casa dos meus pais, contei a história para eles. E meu pai disse na mesa, deu um tapa na mesa assim, falou, rapaz, eu nunca vou te abençoar. Nossa. Falou, a minha bênção você não tem. Aí minha mãe veio do quarto e ela desenhou uma mão. E minha mãe chama meu pai de bem. Ela não fala o nome do meu pai. E ela disse, veio do quarto assim, Alberto, você tem que abençoar o teu filho. Minha mãe chama meu pai de Alberto, alguma coisa estava estranha. E ela lança essa palavra, Alberto, você tem que abençoar o teu filho. Meu pai fala, eu não vou abençoar. E eu fui para casa, meu pai disse, não fica aqui não, vai embora. Porque eu entendo também, né? Lógico, a conexão, lógico. Com certeza. A gente é pai também. E naquele momento eu fui para casa, orei a Deus, passou alguns dias, mostrei um salão para o meu pai ainda continuou. Eu falei, pai, se for um plano de Deus, Deus vai te mostrar. Mas Deus está mandando eu ir, eu preciso seguir. Meu pai, uns 15 dias depois, me liga, William, vem aqui em casa. Falei, vixe, peguei agora o carro. que o velho me pega. Vai me pegar de cinto. Agora ele pega eu. Cara, voltei para casa, meu pai estava sentado com a Bíblia aberta, assim. Ele disse, senta aí. Falou, Deus falou comigo nesta noite, nessa madrugada, e eu tive um sonho. E eu, aqui em Bauru eu fiz uma grande plantação de alface. E esses alfaces são as minhas ovelhas, o que eu plantei com a Brasil para Cristo. E Deus mandou pegar umas mudas desse pé de alface e te entregar. Então eu vou fazer um ato de fé. Ele falou, é muito difícil para mim, mas eu vou mandar você ficar de pé. Eu fiquei de pé, aí ele pegou aquela simulação, né, de um caixote com alface e estendeu a mão assim, pegue. Falou, a plantação é minha, mas agora você vai fazer a tua plantação. Eu peguei aquele pé de caixote espiritual ali, que não existia, aquele pé de alface no caixote. Abracei meu pai, choramos, ajoelhamos, choramos. Ele disse, filho, vai doer bastante. Isso já estava perto de maio, finalzinho de maio já. Aí eu falei, pai, eu queria a bênção do senhor, da mãe, mas eu também queria do presidente da Brasil para Cristo. Aí fomos a São Paulo, sentamos na mesa com o pastor Luiz Fernandes Bergamin e contamos toda a história para ele. O pastor presidente mandou a gente ficar de pé e disse um termo assim, Williams, você está sendo homem. Um dia o presidente da Brasil para Cristo fez isso. Siga a tua obra, filho. Vem aqui me dar um abraço. Se você precisar do treinamento de obreiros da Igreja Brasil para Cristo, se você precisar. Hoje eu tenho amigos, graças a Deus, prego na Brasil para Cristo. Brasil para Cristo vem, os pastores vêm aqui. E naquele dia, o meu pai me abençoando, e depois o presidente da igreja, eles disseram, segue, vai. Aí voltei, reuni vocês, reuni a igreja. Meu pai, num culto de domingo, disse, né, no altar, olha, William vai seguir o ministério dele, quem quiser seguir ele vai, quem quiser ficar comigo fique, e quem não quiser nenhum dos dois também, fica bem à vontade. Eu me lembro que ele falou um domingo, e isso foi primeira semana de junho. Aí Deus colocou a data de 1º de agosto de 2014, iniciar a Rasgando os Céus. E nós iniciamos ali no Jardim Contorno. Sem dinheiro, vendi meu carro, paguei 2 aluguéis, não tinha
carro, não tinha dinheiro para adiantar o aluguel. E os irmãos começaram a doar. Um começou... Era um Renault, né? Um Renault, não era um Logan? Um Renault, Logan. Logan. Vendi o fera. Irmãos, maior prova que Deus estava nesse negócio foi vender um Logan rapidamente. Cara, vendeu, ficamos a pé, pagamos já o aluguel para garantir, e a gente não sabia o que seria. De verdade ali, foi a fé. Né? Nunca nós fizemos uma oração, Senhor, dá-nos uma igreja grande. Uma igreja. Nunca. Essa oração nunca existiu e talvez ela nunca existirá. O que nós oramos ali no começo, na porta do salãozinho, quando se inaugurar, foi a seguinte oração: Senhor, que as pessoas não venham para cá, mas que Deus mande as pessoas para cá. E ali os irmãos, um emprestou o som que a gente foi buscar em Pederneiras, sim. O outro doou um data show em 10 vezes, o outro deu R$100. Emprestou cadeira. O outro emprestou cadeira, o outro deu a tinta, o outro falou, não, vai fazer um departamento infantil. Tinham 6 crianças no departamento infantil. Sim. E é tão engraçado que no mês de julho nós tivemos, os domingos, 706 crianças. Então, quando eu olhei o número do gráfico, falei, esse 6 é importante, porque nós tínhamos 6 crianças. E nós tivemos 706 crianças passando. 9 anos, né? 9 anos. Num departamento. O 6 é um número que só tinha 6, né? Marcou, as crianças. Marcou. Então, você olha para tudo isso, né? Sempre, quando fizer algo, faça sempre debaixo de uma bênção, de uma cobertura. O pastor, ele não é mais importante que ninguém da igreja. Ele não é o cara... Não, o pastor é o dono da terra. Não, o pastor, o que muda na vida de um pastor? O pastor, ele dá conta de uma igreja. Então, o espiritual está na vida de um pastor. Né? E quando você olha para a igreja, o pastor não é nada mais, não precisa pegar o pastor e honrar ele com toda hora. Não, tem que pagar a conta do pastor, tem que trocar o carro do pastor, tem que dar relógio para o pastor, tem que dar... As pessoas fazem isso por amor ao pastor, como qualquer um, seja um empreendedor, seja um amigo, é uma vida natural. Sim. A gente chama de honrar as pessoas. Né? Agora, o pastor, o peso de um pastor, o que é? Dar conta das suas ovelhas diante de Deus. Isso sim. Então a gente sempre fala, o que é um pastor pregando? É a boca de Deus vindo para aquele povo naquele momento. Trazendo o amor, a direção, como você disse, isso em 2011, uma palavra, somente se esforça, se empurre, marcar a tua vida, e você usar isso até hoje, como você já pregou, e algumas palavras já marcou minha vida, né? Algumas decisões que já tomamos juntos, algumas coisas que você falou, pastor, vamos, né? Hoje a gente tem essa amizade, e eu olho assim, as palavras também que você já disse, marca a nossa vida. Né? Aqui na técnica, aqui atrás, está escondidinho o Nenê. Poxa, quantos altares subimos juntos, quantas músicas dele que marcou outras pessoas. Então, todas as pessoas nasceram para marcar alguém. Todas. A única diferença da vida de um pastor é o cunho espiritual. Ele dará conta das suas ovelhas diante do Senhor. Então, Deus vai chamar as ovelhas, mas a apresentação tem que vir. Então, há um peso espiritual? Sem dúvida nenhuma. O pastor, ele é uma diretriz espiritual pelas suas ovelhas. E que peso, né? E que peso. Aí, pastor nasce rasgando os céus. Eu lembro ali no contorno, como o pastor disse, Deus dá todas as condições de criar pessoas enviadas, outro dá isso. Eu lembro de uma reunião que você faz em um galpão muito sujo. Sim. E você vai desenhando ali na poeira, né? Na poeira ali você vai desenhando e marcando, aqui é o altar, aqui é a porta, aqui é isso, aqui é aquilo. Aqui vai ficar o bebedor de água. Eu lembro dos detalhes dessa reunião. Aqui vai ser o data show, aqui vai ter um telão. Tá? Eu lembro de tudo isso. Foi da hora demais. Foi muito legal. Eu lembro do culto da marreta. Marreta. Né? Coisas que marcam a nossa vida, que a gente não vai esquecer nunca, né? Nunca a gente vai esquecer. Então começa tudo isso, começa toda essa história. Qual que foi, pastor, para você nesse período de 9 anos, o maior desafio que você viveu com uma igreja, com o Rasgando Céus?
André, o maior desafio, acho que na vida de todo mundo é manter algo. Casou? Mantenha um casamento. Tem filhos? Mantenha um filho. Então, qual é o maior desafio da Rasgando Céus? Manter uma igreja que ame Jesus e que Jesus tenha espaço dentro dela. Então, a palavra manter está em tudo. Então, você se manter vivo, né? Um erro, um acidente pode ser fatal. Então, como você faz para você se manter vivo todos os dias? Para você se manter como um bom pai, você se manter como um bom marido. A Vanessa falar com qualidades de quem é o André. Então, cara, é uma plantação diária. Então, talvez o maior desafio, não só da igreja Rasgando Céus, mas de todos os pastores, todos os empresários, abrir uma empresa, abrir um comércio, abrir uma rede de lojas. Nossa, agora tenho 1000 lojas, uma rede. Vai aumentando. A Bíblia diz, a quem muito é dado, a muito será cobrado. Então, esse dado por Deus do crescimento, às vezes todo mundo quer o crescimento. Acho legal, acho importante. Mas a Bíblia está dizendo, ó, você também vai ser cobrado pelo crescimento. É verdade. Eu me lembro um pastor amigo que ele disse assim, ó, quando melhora a cadeira de um ambiente, quando melhora a poltrona de um carro, quando melhora a poltrona de um avião, mais preço você vai pagar na vida. Eu nunca me esqueci disto. Então hoje, você tem um carro que o banco aquece, esfria, vai para frente e para trás. Tem preço. Ah, tem um banco de mola, não estou nem aí, o cachorro entra, a gente vai para... Menos preço. Menor será o preço. A cadeira do escritório, a cadeira mais chique do escritório, de quem que é? Do patrão. Mais preço ele tem diante de todos os funcionários que há ali. Então, todos querem a melhor cadeira. Mas para estar na melhor cadeira, tem um preço para você estar lá. Quanto maior o desafio, maior é o ofício, né? Maior é o ofício. É pauleira. Pastorzão, e aí a gente muda, né, de prédio, né? Tem o culto da marreta. Resumindo, né? Tem o culto da marreta, tal, a gente derruba aquela parede, a igreja amplia, mas chega um momento que ainda assim a igreja está pequena. E a gente muda para... Era Nicanor Delmasso? Não era Nicanor Delmasso. Como que era o nome daquela rua? Era Padre Francisco Vandermas. Padre Francisco Vandermas. A gente muda na Padre Francisco Vandermas mesmo, mas no prédio da frente. Sim. E que foi um grande desafio também, né? Muito. Ir para lá sem recursos, novamente começa tudo. De novo. Tudo de novo, né? E aí ali a igreja se estabelece por um período de tempo. E é ali que nasce o Sertão, né, pastor? Naquela igreja que nasce, não foi? O Sertão nasce em 2017, naquela igreja. Nós já estávamos ali, né? A gente fala igreja PMG, né? A primeira, a segunda, agora a terceira. Foi na segunda que na nasceu, segunda. né? E como que nasce o Sertão, pastor? Conta um pouquinho do Sertão. O que te motivou a ir para o Sertão? O Sertão, ele nasce por uma reportagem da televisão, tinha uma reprise na madrugada, começava meia-noite, o que passava às 8 horas da noite no domingo. E eu sentei em casa, eu me lembro que a Fúvia foi deitar, as crianças foram deitar, eu sentei na sala e fiquei olhando para a televisão, assistindo aquela reportagem, e o repórter disse assim, esta é a cidade mais pobre do Brasil. A fome, a falta d'água, os recursos, né, as finanças. Aí olhando para aquilo, onde que é isso, essa cidade? Aí o repórter disse no final que era Manari, em Pernambuco. Não era tão evidente, o Google, né? Por mais que esteja perto, mas era menos evidente. Sim. Aí eu peguei um mapa que eu tinha do Brasil, vi ali Manari. Aí fui assistindo a reportagem. No meio da reportagem, peguei um papel e uma caneta. Deus disse para mim assim, ó, faça alguma coisa por eles. Aí naquele dia eu fiquei olhando, foi agosto de 2017. Eu me lembro exatamente o período, porque em novembro a gente subiu para lá com Sim. a carreta de alimentos. E eu pedi para que, se alguém conhecesse alguém de Manari, porque Deus tinha mandado fazer alguma coisa por eles. E veio no coração já a cesta básica. Nós entramos em contato com um missionário da Jocum, ele era da nossa igreja e ele conheceu esse pastor lá, que era o homem da reportagem, que é o pastor Antônio, até hoje nosso amigo, missionário nosso de lá. É ele que estava na reportagem? Ele que estava na reportagem. Isso eu não sabia, ele que...
Cara, era ele que estava na reportagem. E a reportagem repercutiu no Brasil, no mundo. Foi aquele período, aqueles 3 meses de boom que deu, depois aquietou e eu liguei para ele. Olha, sou pastor de uma igreja aqui de Bauru. Eu vou envolver uma igreja num projeto e em novembro a gente vai subir aí e nós vamos levar uma carreta de alimentos. E ele disse, né, eu creio que ele vai assistir aqui, o pastor Antônio, ele disse assim, olha, pastor, eu estou cansado de promessas, então, de verdade, eu não acredito. Eu falei, mas pode acreditar, nós vamos subir aí com a carreta de alimento. Nós não temos uma carreta, não temos um alimento, não tem nada. E de verdade, me dá até calor de lembrar. Não tinha carreta, não tinha alimento, e a gente estava muito perto da mudança. Ainda tinha muita conta ainda para pagar daquele prédio. Sim, tinha mudado fazer pouco Meu tempo. Deus, a gente construiu 11 salas com drywall. Completamente novo. Banheiro, teto da igreja inteiro, compra de 700 cadeiras. Som. Meu Deus do céu, cara. Nossa, o sangue de Jesus tem poder. Estrutura. Então foi uma palavra de fé. Nós vamos levar em novembro uma carreta de alimento aí. Ele falou, olha, eu estou cansado de promessas, eu só acredito vendo. As pessoas ligam aqui, muito mais depois das reportagens, ninguém cumpre o que fala. Eu falei, mas pode acreditar. Aí fizemos uma reunião nossa, aí lançamos na igreja, a igreja abraçou a causa. Lembra daquela imagem da lateral? Não tinha onde pôr os alimentos? Eu lembro, ia de fora a fora. Dentro da igreja colocamos... Eu lembro só do banner também, né? Lembro do banner. Falou, começou no banner. Começou no banner. Fizemos o banner, começou ali. E a igreja abraçou a causa. Começaram a trazer arroz, feijão e fubá. E aquilo foi tomando proporção dentro da igreja. A gente não sabia fazer, não sabia como montar uma cesta básica. Vamos procurar itens, como é que se monta. Então começamos uma obra sem absolutamente nada. Só com a fé mesmo e o poder da palavra de Deus. Que é o vivendo a palavra aí, tem tudo a ver. É ali que nasce o departamento de cesta básica da igreja, né, Foi pastor? ali. Foi ali, né, naquele momento, né? Foi ali. Porque até então nós não tínhamos esse trabalho, né? E o sertão, então, nasce, as pessoas foram trazendo com força alimentos não perecíveis, não tinham de colocar, a gente não tinha um barracão para guardar, e fomos colocando no meio das cadeiras na hora do culto mesmo. E, cara, em 3 meses... Eu lembro que tinha alimento, chegava alimento, tinha tudo, só não tinha o caminhão. Não tinha o caminhão. E como que vai subir o alimento? A vontade de levar era grande. Aí aparecer. Forneceram uma carreta para nós, né? A troco do combustível. E montamos uma equipe, a gente subiu em 14 a primeira vez, fizemos um uniforme, né? Tudo aquela coisa bonita. Chegamos lá. Aí o pastor encheu o olho de água, o pastor Antônio, falou, realmente, vocês cumpriram. Eu falei, não falei que a gente ia trazer uma carreta? Ele falou, e aí, como que vai fazer? Ele falou, não. E perfurou poço nessa, né, pastor? Não foi só a carreta, a gente foi, na verdade, conhecendo o sertão, né? Hoje a gente tem uma experiência bem melhor, né? De convivência, já se passaram 6 anos de sertão. Mas naquele momento a gente começou a entender as casas de taipa, né, as redes, a falta de uma cozinha, um piso, a falta de tudo, né? Aquilo chocou muito a gente. Você estava na primeira. Aquilo lá chocou muito a gente chorava o tempo todo. Aí começamos a entregar cestas, conhecer o sertão, começamos a ir para aquela região, porque o sertão tem uma cidade local que chama Manari. O sertão é a zona rural, como se fossem as nossas chácaras, fazendas. Então roda ali, o que dá? 1 hora, às vezes, para chegar num destino de estrada de chão. Tranquilo, roda muito, né? Roda muito. A gente ainda até alugamos carros pequenos, não tínhamos a noção do quanto era difícil andar lá. Eu lembro que eu dirigi um Voyage. Nossa, eu lembro que esse Voyage, que a locadora nos perdoe pelo Voyage. Devolveram aos poucos para eles. Foi devolvendo aos poucos. Mas a gente sofreu bastante. Tinha Doblô, né? Tinha Voyage. Tinha um Spin. 3 carros. Nossa, foi bem... E hoje nós aprendemos. Só tem aqui lugar caminhonetes, tem destinos que a gente não chega. Não é questão de luxo, né? É que não chega, não tem como entrar. Você atola, não sobe, tem que ser 4x4. E trabalha muito, né, André? A gente trabalha muito. Sai 5, 6 da manhã e não tem horário de volta... Come, não come. Não, trabalha com garrafinha, comendo amendoim, bolachinha. Passa mal,
né? Passa Porque mal. a gente não é acostumado com as comidas, com a água, com as coisas, né? Eu me lembro que eu passei muito mal. Teve um ano que eu passei muito mal, que eu tomei uma água que não era, Tá não era a água acostumado. que a gente estava acostumado. Mas o sertão nasce, então, por causa de uma reportagem. Nasce, e a gente, na verdade, não, nas reuniões que nós tivemos, jamais ia perfurar poço, a gente não sabia. Sim. Aí a gente chegou naquele ambiente, aquele local, e Deus colocou entre nós, olha, aqui falta água. Foi aí que nasceu, na primeira viagem nasceu um poço. Aí fizemos uma vaquinha entre nós ali, e um começou a olhar para o outro, e ligamos o pessoal de lá aqui para a igreja. Você pode doar quinhentão, seiscentão, duzentão, vamos juntar. E eu me lembro que o primeiro poço... Hoje um poço as pessoas me perguntam, porque a gente perfura, forra. De repente ali a 200 metros, que hoje os lugares para pegar a veia d'água, hoje uns poços estão em torno de 70, 80 mil reais, subiu muito. Né? Mas a gente gastava 20 mil para fazer um poço ali. Hoje... Eu não sei, tem poço, de repente, a ocasião chega até perto de 100 com a perfuração. O primeiro foi o do Aguinaldo, né? Do Aguinaldo, o primeiro poço. Foi onde o Aguinaldo mora. Que nós até oferecemos em algumas casas e as pessoas negavam. Sim. Porque ninguém acreditava. Ah, aqui perfurar poço, nada, vocês não vão... Não, nós vamos perfurar um poço de graça aqui para vocês. Um povo muito sofrido, né, cara? Muita promessa, muita gente que a pessoa imagina, cara, o que esse cara vai fazer um poço aqui? Por quê, né? Qual que é o interesse disso? Porque hoje em troco dia, de nada, né? hoje em dia a vida tá assim também, né? Quando alguém te oferece alguma coisa, você tá andando na rua, para um cara do seu lado e fala, vou pagar o seu almoço. Fala, peraí, por quê? A troco do quê? Troco do quê? O que você quer? É isso, né? A vida não é só lá. Lá é mais que aqui ainda, o pessoal estranha mais. Mas aqui também, quando alguém vem te dar alguma coisa de benefício, você acha estranho. E é um poço, né, André? Então, é uma coisa que eterniza. Até Então, hoje sai água lá. A pessoa não acredita. Para nós, hoje, como você chama? Chama André. André, vou te dar uma casa num condomínio e a gente vai te dar a troco de nada. Mas é verdade isso aí? Não, vou te dar. Pode escolher uma casa até esse tanto aí que a gente vai te dar uma casa. É a mesma visão que eles têm. Vou perfurar um poço na tua casa. Como assim? A gente está esperando uma vida inteira. São milhares de anos sem água. E, de repente, você vai perfurar um poço para mim de graça. E ainda vai assumir uma conta de energia para se pagar, né? Manutenção de bomba, de tudo. E, com isso, nesses anos que se passaram, a gente pegou um carinho pelo sertão. Não é? Todos os anos a gente leva as cestas básicas. Esse ano vamos de novo, em novembro, em nome de Jesus. A gente perfurou poços, são o 12º poço, 10 casas de alvenaria. Você lembra que o Digo veio correndo, né? Olha, tem uma casa aqui, vamos fazer uma casa. Lembro. E a nossa equipe mesmo fez uma vaquinha ali, fomos no material de construção. E verdade. fizemos a primeira casa ali no sertão, que é da Cosma. Então, casa de alvenaria, os alimentos todo ano. O último ano foi 64 toneladas. Tem que ampliar a casa da Cosma, que ela não para de fazer filho. Tem que ampliar os quartos agora, fazer a reforma da casa da Cosma. E é tão engraçado, né? A gente vai... até quem está nos assistindo vale a pena ressaltar, assim, a gente deu fogão, né? Deu botijão de gás e eles não usam até hoje, não tem o costume. Tá novinho o fogão. Tá novinho o fogão. não tem costume. Acostumado com o fogão a lenha, os gravetinhos. E o fogão a gente vai lá, nunca usou botijão de gás e o fogão não tá lá, do mesmo jeito. É um outro tipo de vida, não é? E aí depois veio, em 2019, o material escolar. A gente começou a levar em abril, né? Levamos 2.000 kits. Mochila, caderno, borracha, lápis de cor, tesoura, cola. E a gente começou a abençoar eles na parte da cultura. E depois da pandemia surgiu então o interesse de nós fazermos um centro social lá. A igreja adquiriu uma área de 5.000 metros quadrados, né, na região ali do Coité. E a gente já está com uma obra de 753 metros, porém está com 1,80 m de altura, muito perto da laje. A gente constrói agora, terminamos a costela agora para a igreja da arrecadação. E esse dinheiro que entrou, né, que não é muito dinheiro para uma construção, a gente vai dar mais uma startada, prolongar e pretendemos não parar mais, e até o fim
E um adendo, André, eu acredito, estudando sobre fome, sobre cultura, uma cultura se muda 100 anos depois. Então, tudo que nós estamos construindo, nós não vamos enxergar o resultado, mas nós estamos startando uma cultura nova. Você sabe, pastor, que me perguntaram, acho que é importante falar isso até para quem está assistindo, me perguntaram assim, por que vocês ajudam um povo que não querem ser ajudado na visão das pessoas, porque as pessoas não conhecem? E aí eu vou falar algo pessoal. Quando Sim. eu fui para o sertão pela primeira vez, eu não entendi e não concordava com algumas coisas, entre elas Bolsa Família em nosso país. Sim, sim. Não entendi e não concordava, porque eu conhecia a minha realidade. Né? E aí a gente teve agora um dos momentos mais marcantes políticos no Brasil, onde o Nordeste foi responsável pela eleição do atual presidente. Com toda certeza, o Nordeste teve um papel importante nisso. E aí você vai começando a entender o porquê disso. Quando eu fui pela primeira vez, eu falei para o meu pai, eu lembro que eu comentei com o meu pai, eu falei, pai, aquele povo, se não fosse o auxílio que eles recebem, aquele povo morria de fome. Eu não estou falando que se está sendo distribuído da forma correta, mas estou falando que é necessário. Sim, sim. A gente que foi para lá, a gente sabe que é necessário. Aquele povo precisa de ajuda. Aquele povo precisa do serviço assistencial que o governo, ainda de uma forma bem pequenininha, dá. Poderia ser melhor, poderia ajudar mais, poderia dar mais opções para eles, até de trabalho, de sustento, Sim. porque a terra tem, né? A gente é a maior prova que nós perfuramos 10 poços, 11 poços, né? E os 11 poços sai água. Então, se você E é um verde em volta, não é mais aquela área desértica, né? Então, assim, se o governo quiser mudar, basta fazer, ter água, ter vida. Tudo que planta, dá. No sertão tem vida. Tudo que você planta, dá. O sertão tem muito valor. O sertão tem pessoas incríveis lá. Então, aquelas pessoas, elas têm uma vida muito sofrida e é incrível a alegria deles. Você chega com uma cesta básica, a primeira coisa que eles fazem é tirar o café que vai na cesta para passar um café para as pessoas que ali estão. Eles não têm nem para ele. E às vezes 1 ano sem beber café, né? Um ano sem beber café, eles não têm nem para eles dividem com a gente. Então isso aí, cara, isso é a maior lição que eu vi no sertão. Eles dividem o que eles não têm. Então eu até brinco com algumas pessoas. Eu acho que se Jesus voltasse hoje, muita gente do sertão vai entrar no céu. Amém. Pelo coração que tem, pelo coração de dividir. Ainda, pastor, mas talvez eles não batizaram, mas o ladrão da cruz também não era batizado. O ato dele de amar ali, o ato dele de entregar e de aceitar a Jesus ali foi maior que tudo isso. E o maior ato de aceitar Jesus é você repartir o que você tem. É incrível aquele ato deles, aquele momento. Então, o sertão, ele tem vida. O sertão, para quem não conhece, nós não devemos julgar pelo que a gente ouve. Sim. Vai lá um dia ver. Vai lá um dia conhecer aquela dificuldade daquele povo. E o coração, né, pastor? Você sabe, André, assim, 2 coisas importantíssimas. Na primeira vez que a gente foi, a gente chorou muito, nosso emocional. Eu me lembro que a gente chegou num hotelzinho para deitar, ninguém conversava, ninguém quis jantar. A gente ficou um período até sem alegria, ficou ali, meu Deus, que miséria. No avião, na volta, eu perguntei para Deus, qual que é a diferença entre pobreza e miséria? Eu sei que a resposta existe, miséria é X e pobreza é X, mas na prática, a pobreza, Bauru é pobre, não é miserável. Se você não tem o que comer e ficar na porta de um restaurante, pelo menos a cada 10 pessoas que saírem, 1 vai te dar uma marmitex. Bauru é tão assim próspero nessa área que eu já vi pessoas guardando em uma mochila. Olha, eu tenho mais 5 marmitex aqui, eu tenho 4 marmitex. Então ela já comeu a dela e vai levar mais 4, mais 5. Isso é uma pobreza. Então, é a área pobre. O que é a miséria? A miséria, eu não tenho, eu vou na sua casa, você não tem, aí vou na casa do Nenê, ele não tem, vou na casa do meu primo, não tem. Então,
o sertão, a grande parte dele é miserável. Então ninguém tem. Aí você fala, não, pastor, eles têm que trabalharem. Não tem a fonte de emprego. Agora que está chegando lá umas colheitas, umas empresas que estão plantando, mas lá, vão carregar um caminhão de melancia. Tá bom, então o que tem de trabalho hoje? Aquele caminhão de melancia, quanto custa? R$70 o dia. Pega R$70, se vira, talvez por uma semana, 15 dias, até ter o outro caminhão de melancia. E o segundo ponto desse contexto são as pontes que Deus nos deu. Então, hoje nós temos missionários no sertão que cuidam para nós, que nós, graças a Deus, temos o privilégio de ofertar na vida deles com prazer, mas são as pessoas que abriram o caminho para nós, porque não é chegar e fazer, tem que ter relacionamento. O sertão não é fácil assim, chega lá, você vai entrando, tem o domínio das áreas. Então, vale a pena enaltecer o pastor Antônio. Você nem anda, né, sem o Antônio? Não anda. Nem anda. A pastora Cirleide, o pastor Eliel e a esposa, né? A amizade nós tivemos agora com o Jackson, a Joana e o pastor Ronaldo. São guerreiros ali também. São regiões extremamente distantes. A Joana está ali na Baixa, né? Na Baixa Grande, Baixa 2, Baixa 1, que é o lugar mais pobre do Brasil. E ela construiu ali, né? Uma escola para mudar a cultura. E a igreja que ela construiu. A Joana hoje, a gente estava conversando recentemente, está com quase 200 pessoas do sertão que nunca ouviram falar de Jesus. É artesanato, né, pastor? Eles têm um trabalho muito bonito, né? Então, vale a pena... Nós somos o quê? Um ponto de apoio pelo trabalho que eles fazem já há 15 anos, há 14 anos, dando a vida, abriram a mão da cidade grande para ir para o sertão e trabalhar como missionário. Então, eu louvo a igreja, louvo a Deus pela igreja Rasgando os Céus, de poder ofertar na vida dele todos os meses, e eu louvo pela vida deles também, por nos darem um caminho. Então, eles que nos informam aonde precisa de água, né? Aonde vai entregar a cesta básica, qual é o povo que realmente precisa. Então, quando a gente cria esse elo, né? A vida ela é assim. Quando cria esse elo, então, eles nos destinam um caminho. Então, agora eu olho Bauru, né? A pressão está tão grande esse mês, engraçado, a gente é só o ano que vem, mas as pessoas ligando, pastor, quero ajudar. Em novembro vai ter campanha do sertão? E hoje você vê Bauru abraçando um projeto, que tanto é que o projeto ele ampliou. Era Eu Amo o Sertão e agora ficou Minha Cidade. Porque nós dividimos. Então o projeto ele tomou uma amplitude tão grande que nós atendemos hoje Bauru e região, né? Na última campanha atendemos 23 igrejas e 16 projetos sociais. Foi quase meio a meio, né, pastor? Foi praticamente meio a meio. Para Manari, Inajá e o que ficou em Bauru, não foi? E os membros da igreja nossa aqui trabalham por Bauru nos pontos mais que mais necessitam, as entidades, eles que norteiam cada departamento da igreja. E o sertão são esses missionários que nos destinam. Então, hoje eu vejo assim, a bênção que é Rasgando os Céus para o meio da cidade, esse cunho social. Sabe, quando a gente estava na Brasil para Cristo, eu sempre falava para o meu pai, vamos aumentar o social, vamos ter que fazer social. A gente é o coração social. Então é uma veia que vem lá de trás, né? E esse social, ele domina. A gente fazia as obras, né, aqui em Bauru, nos bairros carentes. Eu me lembro que a gente estava sem recurso nenhum em 2009. Entregamos 3.000 brinquedos com lanche, com refrigerante, com sacolinha surpresa. Então, isso... Aí você fala, pastor, mas só o social? Não. O social é uma entrada que você tem para o evangelho. Então, isso que é legal, né, pastor? Porque, assim, esse é um ponto importante. Já foi pessoas batizadas no sertão, através da 4 igreja. Pessoas. 4 E no primeiro poço nosso. Então, 4 almas em um poço artesiano foram batizadas, cara. Isso é incrível. Incrível. Então, assim, isso é a obra de Deus. E eles não sabem, né, André, o que é Jesus. Você não fala de Jesus, fala, não posso falar. Os caras não sabem ler, pô. A maioria não sabe ler. A nova geração que está vindo agora, que é uma geração que a gente está investindo nelas, até com os kits escolares, que vai lá, porque você fala com as crianças. O kit escolar ele é importante,
Mas aquele momento na sala de aula que você dá uma palavra para aquelas crianças e fala de Jesus para elas, aquilo ali vai construir a vida deles. Então, assim, o Sertão, ele é... Tem muita gente que me pergunta, mas por que a Rasgando os Céus vai fazer uma obra tão longe? E aí... Ela faz longe, mas faz perto também. Muito. É que o Sertão fica na mídia, né? Até pela repercussão que ele já gerou. A TV Tem já cobriu, já saiu na mídia muito. Então, né, tem um documentário. Então, né? Então a pessoa tem aquela visão. Por que vai tão longe fazer uma obra missionária? Porque pouquíssimas pessoas têm a coragem de ir tão longe. Então você que está assistindo, e a miséria faça é tão algo, grande, né, André? Né? Leve um arroz, leve algo, faça algo. Se você é empresário, tem condição de ajudar num poço artesiano, ajude. Doe, contribua, porque a miséria é gigantesca. O Sertão não tem um restaurante para a pessoa pedir comida. Sim. Não tem. Não tem um semáforo para ela pedir. Não sabe nem o que é, né? Ela nem sabe o que é semáforo. Não tem um McDonald's para você comer um lanche da promoção. Aquela região que a gente foi lá no Peitudo, a região do Peitudo lá, os quilombolas não tem relacionamento humano. Os caras não nunca viram o celular. Exatamente. Então, assim, cara, é uma região esquecida. Eu não sei onde isso pode chegar, né, pastor? A gente está na internet o vídeo pode viralizar, ele pode ir para todos os lados, a gente nunca sabe aonde pode chegar. Que Deus seja louvado. Se chegar no ouvido de algum deputado ou de alguém de lá do sertão, que vocês tenham um olho por aquele povo. Precisa. É só isso. A gente não tem interesse nenhum, para deixar claro, político, mas que você abençoe o sertão. É que às vezes as pessoas falam, pô, por que ajudar o sertão? A igreja tem interesse político no sertão? De forma alguma. Não, nem político, nem financeiro. Nada, não tem é uma obra sem Faz contrapartida. Por amor. A contrapartida é Jesus. Né? Não tem contrapartida. Né? E é uma obra muito séria, né, André? Tudo que as pessoas doam, chegam. Então, hoje a doação do projeto Eu Amo o Sertão e minha cidade, que atende praticamente 30 toneladas só aqui em Bauru e região, você percebe que são várias religiões. Sim. Sabe, várias entidades da cidade que a gente ajuda durante o ano, aí a entidade chega a dividir. Então, você olha assim, é assustador. Você fala, essa religião de fulano, vindo aqui arrecadar arroz e feijão para nós. Então, mexe muito com a cidade e as pessoas entendem. O que doam chega. Então, até aquela mulher que tem 5 filhos, não é? Todo ano acontece por alguém que deu um nó no saquinho e ela pegou metade do feijão, falou, vou pôr na panela fazer para os meus filhos. Sim. Aqui do bairro, era do Meiridota, aquela senhora, e ela pega a outra parte, dá um nó, fala, não tenho nada para comer, mas eu quero dividir. A oferta da viúva é essa. Né? Oferta da viúva. E nós levamos no caminhão, entregamos no sertão para a pessoa. Então, até a simples, que na verdade, para mim, é a maior doação. Porque, na verdade, ela doou tudo que ela tinha. Né? Foi a maior doação de tudo que houve. É um feijão com um nozinho no meio que ela dividiu metade para os filhos e metade para alguém que ela não conhecia. Então, é um projeto que é uma bênção. Né? A miséria é a falta mesmo. Agora, nós construindo esse centro social lá, que nós vamos continuar, eu acredito na mudança de cultura, um sertão melhor. De verdade, eu falo às vezes no altar da igreja, eu acredito em um sertão asfaltado, acredito numa loja de conveniência no sertão, num posto de gasolina, sabe? Acredito que irão ter catedrais ali para adorar o nome do Senhor, eles vão ali louvar Jesus Cristo. Amém. Em igrejas. Então eu vejo vida no sertão. E isso, a igreja, a equipe nossa, abraçou uma causa juntos. Talvez a gente não vai ver, né, pastor? Talvez não, mas vai acontecer. Está plantando, né? Vai. Tudo é comparado à tâmara. Quando você vai para Israel, a tâmara te ensina muito. Quem planta uma tâmara, ela não faz a colheita da tâmara. Então, a primeira colheita de um pé de tâmara demora 100 anos. Então, quem planta tâmara hoje, simplesmente pensando em alguém no futuro. Quem está colhendo tâmara hoje, alguém já se foi. Isso dá uma boa pregação, eu vou anotar aqui. A mesma coisa é a vida. Muitas coisas não vamos passar. Hoje a gente vive o que Paulo fez, o que Pedro fez, o que João fez, o que Jesus fez.
né? E o que um pastor mais velho, talvez com 100 anos que já se foi, mas abriu o caminho, né? Das igrejas, do evangelho. Então, sempre deixar um legado. Forma, você não vai ver, mas deixa no coração de alguém. Legal, pastor, muito bom. Sertão, então, em novembro tem? Se Deus quiser. Temos o Sertão. Então, tá aí. Se você quiser contribuir, procura a igreja, né, pastor? Ô, André, já é tão legal o Sertão, você sabe bem disso, que é você que trabalha nessa área. As pessoas fazem unha na época do Sertão a troco de alimento. Sim. Cortam cabelo. Gente que... As profissões mais diversas. Um advogado faz uma consulta, na hora de pagar ele pede, me dá 6 pacotes de arroz na consulta. Então mexe muito com a cidade. Mexe com todo mundo. Reiterando, é a fome, André. A gente não leva joia, não leva um colar de ouro, um carro importado, um carro com ar-condicionado. Nem sabe o que é isso. A pessoa passar a virada de ano com comida na mesa. Isso aí. Isso é fantástico, poder ter esse tempo. E, cara, assim, se a gente ficar falando do Sertão, a gente vai ficar aqui até amanhã falando. E, é bom demais. Porque tem muita coisa que a gente já viveu ali, né? Eu acho que eu fui 5 vezes. Das 6 que nós fomos, acho que eu fui 5. E tem muita coisa que a gente viveu ali. Eu me lembro uma vez que eu fui para lá e nessa vez foi eu e o Marcel. Sim. A gente foi... O Marcel estava trabalhando, acho que eu fui com ele fazer alguma agenda e o Marcel falou, vamos dar uma esticadinha até Manari. Coisa boa. E nós fomos lá. Chegamos na casa de uma pessoa, de uma mulher que eu não me lembro o nome dela, mas era na Baixa, e ela estava fazendo uma mamadeira com água e açúcar. Uhum. E aí eu olhei aquilo ali raso, eu tenho um filho de 2 anos, né, pastor? E tenho uma de 8. Eu olhei aquilo ali ralo, falei, o que é isso? Ela falou, água com açúcar. Eu falei, mas você não dá leite? Não tem. Nossa, faz forte, um mês que não tem leite. Aí eu virei pro Marcel e falei, cara, nós não vamos poder ir embora sem comprar leite para essa mulher. E é muito longe do mercado, mercadinho abaixo. É muito longe. Eles não têm condução para ir, né? Não tem. Aí eu falei pro Marcel, não adianta dar dinheiro. Porque se a gente der dinheiro, ela não vai conseguir buscar. Falei, cara, a gente vai ter que ir lá buscar. E a gente com o voo para Recife, apertado, né? Ia sair de Recife. Tava 5 horas de Recife, né? O Marcel falou, cara, a gente vai perder o voo. Eu falei, Marcel, vamos lá, vamos no mercadinho, vamos comprar. A gente foi lá e nós compramos muito leite em pó. Que bom, muito. Meu. E voltamos e entregamos para essa mulher. E ela, aí que me marcou, pastor. Foi aí que foi uma lição. Ela pegou os sacos, aqueles sacos com vários leite em pó, nós entregamos para ela. No mesmo momento, ela chamou as vizinhas e distribuiu. Olha que legal. Cara, é lindo isso aí. Então, isso é o Sertão. Isso aí, cara, foi uma lição que eu falei, meu... Muitas vezes as decisões que eles tomam, André, é falta de cultura, de ensinamento. Exatamente. E também não dá para julgar porque só quem pisou numa terra... Você tá com o olho cheio de água, é raro ver isso aí, meu. Isso emociona. Isso emociona. É o Pedro Pedreira com o olho cheio de água. É raro, mas emociona. Só quem passa pode falar. Então, para fechar essa parte do Sertão, quando a gente julga uma decisão que alguém toma, procura entendê-la. Né? Essa pessoa ela não tem um nível de conhecimento para ela tomar outra. O conhecimento dela vai até ali. E aí é normal que, se você só sabe tomar água, você só vai tomar água. Ao dia que te apresenta uma Coca-Cola, você vai gostar da Coca. E se tiver água e Coca, às vezes você toma Coca. Então é cultura, é tempo. Tem que fazer igual a Rasgando Céus faz, igual outras igrejas faz, né? Como a gente sabe que tem outras ali que ajudam no Sertão também. Amém. Né? E tem que continuar plantando, independente do cenário que a gente vive, que uma hora vai nascer, né, pastor? E é só Deus, André. Quando a gente põe uma carreta de alimentos, esse último novembro foi 2 carretas para lá. 2 carretas. Rapaz, se você fazer conta financeira, quanto custa 2 carretas de cesta básica? Meu Deus, ainda mais o ano passado que a gente estava num momento muito caro. É um milagre do Senhor. E todo ano Deus prepara pessoas, ambientes. Graças a Deus aí tem essas carretas hoje, que são membros da igreja, que falam, pastor, deixa comigo que eu levo. Então é só Deus. A gente teve um ano, 2017, e aí, quem vai levar? Hoje a gente passa o tempo, quer ver a fé.
Passa o tempo, e aí, quem que vai escolher agora? Tem 3 que não levar. Mas isso é até a responsabilidade de fazer o certo. Sim. As pessoas acreditam. Sim. Aí tem a ver com Deus, mas também tem muito a ver com o caráter, né? Porque tem muita coisa que não é Deus. Sim, sim. Né? Que Deus não tem nada a ver, né, pastor, com isso. Se você vai lá, Deus abre as portas, mas você não entrega o que você tem que entregar, as portas se fecham depois. Isso é credibilidade. Por isso que as rádios abrem, por isso que uma TV vai cobrir, por isso que outras igrejas ajudam, por isso que outras entidades católicas, espíritas e tantos outros já ajudaram a obra. Já ajudaram. A pessoa chega lá e fala, vim trazer uma doação. Eu falo, cara, de um lugar que você menos esperava, veio. E é isso. Credibilidade, meu amigo. E Deus seja louvado. É um projeto lindo, não vamos parar. Amém. Vamos até o fim. Volto a agradecer a Deus por aqueles missionários que estão lá dia a dia, porque a gente vai no começo da semana, mas no final de semana a gente está de volta. E eles permanecem lá, mudando a história, evangelizando, né, levando Cristo. E o Sertão é um projeto que hoje é lindo lá e é simultâneo. A gente fazendo aqui, fazendo lá ao mesmo tempo. Sim. Cara, isso me deixa assim feliz de saber. Eu sempre digo uma frase no altar: igreja não serve para ser igreja se ela não fazer nada fora da igreja. É verdade. Então, a igreja, aquele ambiente é uma prestação de culto a Deus. Mas se ela não interfere em uma sociedade, mudar uma cultura, mudar um povo, alguma coisa está errada dentro dessa igreja. Muito bom. Então, eu amo o Sertão e minha cidade em novembro. Bora. Se prepara para mandar o alimento para lá. Pode se preparar mesmo, com força. Faz o cheque aí pro poço, ajuda. Murruga, tira a mão do bolso aí, você que está assistindo. Nossa. Põe a mão no bolso e abençoa, porque chega. Veio a água, né, André? Matar a sede de alguém, meu. É emocionante. Água. Quando aquele negócio espirra para cima lá, que lá é água. emocionante. E o Centro Social, né, pastor? Que a gente vai entregar em breve, se Deus quiser. Amém. Muito bom. Pastorzão, a gente está caminhando para o fim. Rasgando os Céus, 9 anos. Muita história para contar, muita coisa que não daria, obviamente, para a gente contar em um podcast de 1h30, 2 horas, não tem como. Mas o que você poderia dizer? Muita gente pergunta assim, qual que é o segredo da Rasgando os Céus? E eu sei a resposta, né? Mas o que você poderia dizer para quem assiste, para quem tem a Rasgando os Céus como espelho? A gente sabe que é uma igreja que a mão de Deus está ali. Sim. Deus tem cuidado dela. O que você poderia dizer, tanto para pastores, né, pessoas que nos conhecem, que se espelham na igreja? André, ninguém faz nada sozinho. Então, é mérito do pastor? Não. Da esposa? Não. É um conjunto de méritos. Então, é uma equipe que ama Jesus, sabe? É uma equipe que você percebe que nos bastidores amam Jesus. É uma igreja que o Senhor tem dado graça porque Ele tem encontrado lugar. Agradeço muito a minha família, agradeço muito a Fúvia, o Lincoln, o Luan, a nossa família, que a gente ama Jesus e de verdade a gente não é nada. A gente só quer amar Jesus e levar almas para o céu. A Rasgando os Céus é um plano do Senhor. É uma igreja que, teoricamente, é simples. Ela é grande, mas ela é simples. E quando falo de que ela é grande, ao mesmo tempo eu vejo ela pequena, porque nós temos 1/3 da cidade hoje que cultua a Deus. Dividir a população nossa, 390 mil pessoas. 130 mil vão às igrejas aos domingos. 130 mil elas estão desviadas, é uma igreja fora da igreja. E 130 mil são almas que não têm, talvez, nenhuma religião, dentro delas está o grupo de ateus, enfim. Quando você olha, nós precisamos ganhar para Jesus, só em Bauru, ainda 260 mil almas. Então, se você fizer a conta na tua igreja, aí, quem está nos assistindo, você que é pastor, fazer a conta na sua igreja, você percebe que diante da população, o tanto que a tua igreja tem que trabalhar para alcançar esse 100% da população. Então, é desafiador a cada dia. Mas a Rasgando os Céus, para mim, o que eu acho de maior importância é uma igreja que o próprio Deus encontra lugar. Não é uma igreja que busca algo para si, ela ama o social, ama a comunidade, fica olhando lá do fundo, as pessoas vão alegres para a igreja, vão felizes,
né? Eu tenho os meus termos lá, que eu uso a voadora gospel, não é? E a gente sempre tenta tirar os carrapichos das pessoas. Nossa, que da hora, não falou nenhum ainda. Oh, nossa, falei uma vez só. Nossa, que da hora demais. Então, a gente vai usando assim esse amor, e eu trato a igreja como a sala da minha casa. Né? A gente ser a mesma pessoa no bastidor, a mesma pessoa no altar, no café, né? Viajando, comendo, enfim. Então, a Rasgando Céus é uma igreja que eu louvo muito a Jesus por ela. Veio, né, de uma bênção, veio de um amor, de um nascimento. A equipe que Deus me deu é uma equipe que eu tenho que aplaudir todos os dias, porque dedicam a vida voluntariamente, em amor a Jesus Cristo, sabe? Então, a frase da igreja é: tudo que fizer, faça com excelência. A preocupação do membro ser bem recebido, ter uma água, ter uma boa cadeira, um bom som, uma boa iluminação. Uma igreja tem um bom papel no banheiro, um bom sabonete no banheiro. Verdade. Então, isso a gente se preocupa tudo fazer com excelência. Mesmo falando do sertão, do projeto Eu Amo a Minha Cidade, a gente luta para não receber qualquer coisa também, sobra, sabe? Esse feijão ninguém come, está vencido. Lembrando que tem uma equipe que só confere data de validade. Então, aquilo que está vencido é jogado fora, não vai para ninguém. Então, tudo que a gente faz é buscar excelência. Quantas cestas, pastor, a igreja distribui por mês, aproximadamente? Hoje uma faixa de 320 cestas por mês. E atende quantas entidades, pastor? Hoje em Bauru nós atendemos... Hoje nós pagamos o aluguel de 3 entidades aqui para permanecer de pé e praticamente 6 entidades que a gente divide alimento todo mês. Cestas básicas, isso a gente tem um apoio todo mês. São 9 definitivamente que... Apoia, né? E fora as igrejas pequenas, né? Que a gente tem esse projeto de reformar, de mudar a fachada. Já foi meia dúzia de igrejas aqui na cidade. Isso é muito legal, cara. Isso é difícil de ver. Quando as pessoas, pastor, me perguntam, eu acho que eu nunca disse isso, mas toda vez que me perguntam, eu sei a resposta. Uhum. Como você disse, é um conjunto de fatores. Eu agradeço a Deus por fazer parte disso com você. Mas uma coisa que me chama a atenção, e agora sempre me chamou, agora na Costela de Chão me chamou mais uma vez. Toda obra que tem na igreja, todo evento, e como eu estou em evento, eu reparo muito em evento, sempre você ou a Fúvia, vocês estão envolvidos na obra, no dia a dia. Na Costela de Chão, eu vi muitas vezes a Fúvia toda descabelada lá, lavando o chão, esfregando o chão. Amém. Poderia mandar outra pessoa, né? Nem precisaria ela estar ali, na verdade, porque já tinha bastante gente. A igreja é muito abençoadora. Amém. Mas isso é o segredo. Acho que poucas pessoas sabem, ou ninguém sabe, mas muitas vezes a gente já estava no prédio da Rodrigues Alves e a Fúvia ia lá cedo, quando nós não tínhamos as funcionárias, porque a igreja não tinha condições de ainda ter aquele grupo de funcionárias que tem hoje para ajudar, né? A Fúvia ia lá cedo e lavava os banheiros da igreja. Então eu tenho uma admiração muito grande pela mulher que a Fúvia é. A Fúvia é uma mulher de bastidor, que pouca gente conhece ela. E você é um cara que está no altar, que as pessoas, os membros, conhecem o pastor Williams de altar. Eu posso te dizer que eu conheço você no particular. Eu sei seus defeitos, você sabe os meus também. E eu sei suas qualidades. E uma das grandes qualidades é ser servo. Se você estiver andando na igreja, a gente repara em coisas pequenas. A gente foi descarregar o caminhão no retorno da Costela, tinha uns lixos na esquina da igreja. Você parou e pegou. Não sei se você vai lembrar disso. Esse é o zelo com a casa. Então, quando a pessoa pergunta, pô, pastor, qual que é o segredo da Rasgando Céu? O segredo é um coração verdadeiro que serve sem buscar outros interesses. Amém. Porque hoje, infelizmente, pastor, a gente está vendo muitas igrejas que o pastor, ele quer ser estrela, que o pastor, ele quer ser o cara rico da igreja. Ele não tem nada de errado nisso. O pastor ter uma condição financeira boa é abençoador isso. E a igreja tem que o abençoá-lo. Mas tem que lembrar, em primeiro lugar, de ser servo, assim como Jesus foi. Porque assim como para Jesus não faltou nada, para a igreja serva também não vai faltar nada.
Amém. Então isso, né, isso é acho que até um depoimento de uma ovelha, de um, né, que está vendo, né? Que está vendo. E você sabe que eu também não sou de longe de mim ser puxa-saco. Nunca fui, agora que vou ser. Mas e na Rasgando Céus também não tem isso. Mas é um bom amigo. É um bom amigo. Amigos falam, né? Amigos sempre falam a verdade. E isso é uma verdade. Assim como a gente tem os nossos defeitos, que a gente tem que corrigir dia após dia, né? Que a gente é humano. Sim. Lutar contra, né, as nossas vontades, né? Que a gente tem que lutar. Mas, cara, ter um coração servo e fazer a obra de Deus com excelência, isso eu posso dizer que vocês fazem, que a igreja faz. E isso é um reflexo para os líderes, porque os líderes também são assim. Trabalham muito, Trabalham muito. A Fulvia agora ela está bem perto do departamento infantil, né? Então está tendo uma reconstrução assim maravilhosa do departamento. Ela está bem perto da liderança, né? Então ela passa o dia, tarde na igreja cortando, fazendo Bíblia na mão para as crianças entenderem o que é a Bíblia, o que é Jesus, Sim. o que é um personagem. Então eu louvo muito a Jesus por isso. Já o Lincoln na parte de mídia, né? Toda essa exposição da igreja, Sim. que ele faz isso com muita excelência, né? Um menino que já tem uma bagagem, é novo, 21 anos, mas tem uma experiência, um dom divino nessa parte de mídia. E o Luanzão, que é o amor também. Graças a Deus, minha família já esteve no sertão, nós todos juntos. Isso é muito bom, né? Então, eu vejo assim, André, o pastoreio não é cargo, é missão. Então, o que Deus tem feito é um presente de Deus, não dá para explicar. Não é uma igreja que você olha assim e fala, nossa, é só Deus mesmo que tem misericórdia, graça. Sabe, a gente ama as pessoas, gosta de ver. Esse ano, 12 pessoas colocaram a vida em ordem no casamento, que moravam juntos. Então, eles moravam juntos 10 anos, 15 anos. Aí a palavra entrou, um atendimento de um pastor, de uma liderança, foi falando no bastidor. Rapaz, você sabe, 12 pessoas, 12 casais colocaram a vida em ordem esse ano. Então, isso é o reino. Tantas outras coisas. Uma coisa tão simples. Uma pessoa me disse ontem assim, pastor, faz 8 meses que eu não falo nenhum palavrão. Olha só. Cara, isso é o desafio do cara. Simples, mas difícil. Para quem simples. tem o hábito, né? Falou, faz 8 meses que eu não falo nenhum palavrão. Eu falei, cara, é a missão do cara, o cara se esforçando a cada dia. Peraí, eu falo muito palavrão. Então, meus filhos estão vendo eu crescer. E eu não vou falar. Parece ser uma coisa tão pequena. O cara só não fala palavrão. Pessoas largam os Mas vícios, é o esforço dele. É incrível. Isso aí é Deus. Vícios, casamento. É o fruto, né? É o fruto da obra. Isso aí é legal. A obra vai dando fruto. E sabe, pastor, que assim, o crescimento, eu confesso que eu sempre tive muito medo de crescimento em muitas coisas. Seja na empresa, seja na vida, seja na igreja. Porque o crescimento, ele te traz consequências também. Ele é muito bom você ser visto. Hoje a gente é visto como uma igreja grande. Isso é legal, bacana, para que o nome de Jesus seja exaltado, é muito legal. Só que o crescimento te traz desafios gigantescos, né, por trás dele. E acho que o maior desafio é você manter a sua essência. Aonde você estiver, você ser o que você é. Cara, eu tive com um cara que ele é um dos maiores empresários do setor de combustível. Mas ele foi frentista. Ai, que legal. E o cuidado dele com as pessoas, a hora que ele entra na empresa, é o mesmo que quando ele entrava no posto como frentista. Então, isso é legal. Você manter essa essência. Porque quando você é grande, o interesse também vem por trás. Quando você está em destaque, existe interesse de todos os lados, de todas as esferas da sociedade. E é normal e tem que saber lidar com isso. Mas como você vai se comportar diante disso, não deixando isso entrar no coração e continuando sendo uma pessoa, né, humilde na sua essência. Eu imagino, a gente olha para a Bíblia, eu imagino Davi, pastor. Davi era um menino simples, de repente Davi é o rei de Israel. E as pessoas se achegam nele não porque ele é Davi, mas porque ele é o rei. Do pasto ao palácio, né? Exatamente. E o cara do pasto é o mesmo cara do palácio. Sim. Só que no pasto ninguém ia lá para caminhar com ele. Agora, no palácio, tá cheio de gente querendo caminhar com ele. E normal, faz parte da vida.
Mas como que você vai lidar com isso? Onde está o seu coração é o que diz o que você vai ser em todas as áreas da sua vida. É isso, André. Acho que você falou tudo. Acho que E é difícil, né? E eu vejo assim, o pastor não é dono das ovelhas, né? Eu, particularmente, não acho legal quando um pastor ele se apodera das ovelhas e ele fala, você só pode comprar isso se eu falar comprar, só vai viajar se eu mandar você viajar. Isso eu não acho legal, mas o pastor em si, ele é um cuidador das ovelhas, ele tem que lutar para ele entrar no céu também. Então ele tem que entrar no céu e levar as ovelhas dele para o céu. Não, esse é o maior desafio. Cara, verdade. A vida vai fechar. Então vai fechar em 2 caminhos, no final da vida. Por exemplo, vida eterna. Eu vou ver o que vai ser depois da morte. Não, a vida eterna começa agora. Depois da morte só define o caminho. É a colheita. Mas para onde você vai já define agora. Você quer Jesus? Quer. Nossa, eu vou ter uma vida eterna com Jesus. A Bíblia diz que lá é o lugar de delícias, que não há dor, não há pranto, não há ranger de dentes. Agora, você ser escravo de Satanás eternamente, você não vai ter outra chance. Aí é o peso da vida. E saber que a vida vai fechar. Né? Já passou sobre a Terra 111 bilhões de pessoas. Estamos em 8 bilhões de pessoas. E aí, qual foi o destino destas 111 bilhões de pessoas que já passaram pela Terra, que encheram os cemitérios da vida? Cara. Então você tem que analisar e falar, o que eu quero para a minha vida eternamente? Comece agora. Sabe? Traz a essência do Senhor. Efésios 5, imite Cristo. Paulo disse isso para a igreja de Éfeso. E era uma igreja que estava cheia de amor. Só que a riqueza, a vaidade, a rainha Diana, né, o templo da época, ele fez com que as pessoas... o amor esfriou. Entende? Até Paulo ir lá com Timóteo e falar, vai ser o pastor daqui. Não, a essência é essa daqui, ó. Pega aí esse... Tem amor, né? Então, é a nossa luta também hoje, de você esfriar espiritualmente, eu não vou mais, por detalhes. Não vou mais na igreja faz tempo, porque eu me esfriei, fulano não me cumprimentou, não tinha vaga para me estacionar o carro, sabe? Não tinha... a minha roupa, todo mundo foi de roupa nova, eu só tinha aquela camisa verde... Esse cara são ou coisas que você ouve, peraí, Jesus derramou sangue por nós. Aí você tem que derramar o sangue por ele. Não seja maluco, não. Vai se arrastando para a igreja. Só fazer uma... Eu me lembro, uma vez eu ouvi um testemunho, o menino estava sem camisa na igreja. E o pastor, no 3º culto, incomodou e disse assim, olha, menino, vem aqui na frente, ninguém aguenta mais. Você está vindo sem camisa na igreja, é o 3º culto, o pessoal está reclamando. Aí o menino disse assim, eu não venho com camisa porque eu não tenho uma camisa, mas eu quero vir nos cultos adorar a Deus. Então, o menino com o melhor que ele tinha, mesmo ele só tinha uma bermuda, alguém deu uma camisa para ele. Rapaz, então é o que nós conversamos agora há pouquinho. Às vezes, tudo que você julga, procura entender. Tem história, né? Entende? Vai lá ver o que entendeu. Hoje, todas as pessoas que são amargas, a raiz dela na infância foi amarga. Então, hoje, ela só reflete amargura. O pessoal julgou Davi porque ele dançou na presença ali da arca, ali, né? Mas só ele sabia o que ele tinha passado para aquela arca estar ali, né? Então, às vezes, as pessoas vão te julgar pelo que você está fazendo, mas só você sabe o que você passou para chegar até ali. Mas isso aí. Então, essa vida com Jesus, é buscar amar Jesus, conversar mais com Jesus, orar, ler a Bíblia. Cientificamente é comprovado, quem lê a Bíblia 3 vezes por semana vive diferente. Até quando você faz essa atitude assim, para baixar a sua cabeça e fechar os olhos, o seu cérebro tem oxigenação. Só de você se curvar diante de Jesus assim, o seu cérebro já toma uma diretriz nova. Imagine, cara, o que Jesus pode fazer por nós, André. Então, resumidamente, tudo que nós estamos vivendo através desse podcast, da palavra, cara, que o nome de Jesus seja glorificado. Ame Jesus até o fim. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. E acabou. Amém, pastor. Vou até tomar esse café gelado agora, que falar de Jesus é da hora demais. Bom demais. Então, você que está nos assistindo, você pode acompanhar a Igreja Rasgando Céus pelas redes sociais, né, pastor? Facebook, Instagram, tudo YouTube, Igreja Rasgando Céus. Tudo Igreja Rasgando Céus. E o Instagram do pastor Williams está lá também, sempre Pastor William Silva. Pastor William Silva. Estamos lá. Se você chegou agora, caiu de paraquedas aí, depois você volta, assiste tudo, que é muito legal, é uma história muito bacana. História de 9 anos. Amém. Da Rasgando Céus e uma história de vida, né, pastor, lá de trás,
que não é à toa que viveu os 9 anos. Tem história. Sim. Tem, né, tem muita coisa acontecendo. Bom, infelizmente nós estamos para encerrar. Foi da hora demais, hein, André? Tá doido aí. Estamos para encerrar, foi muito bom. Até brinco com a Vanessa que quando eu vou para reunião com o pastor na igreja, é as reuniões mais demoradas que eu faço. Dura 2, 3, 4 horas, porque a gente fala uns 30 minutos do assunto da reunião. Período, uns 30 minutos é do assunto da reunião, o resto é... Coisas boas. O resto é do resto, né? que faz parte. Muito bom. A gente não fala mal da vida de ninguém, a gente só fala coisas boas, tá vendo, pastor? Gente, Deus abençoe vocês. Muito obrigado, pastor. Deus te abençoe. Deus abençoe a Fúvia, o Luan, toda a sua família. Você sabe o carinho que a gente tem por vocês, né? É muito legal a gente estar aqui junto, mas a nossa vida e nossa história não se resume em um podcast. A gente tem muita coisa aí para acontecer ainda. Amém. E muito bom. E vai acontecer em nome de Jesus. Amém. André, se me permitir, só para terminar, fazer uma oração por todos, agradecer. Pode fazer. Eu ia pedir para você fazer uma oração e mais uma coisa. Se você puder deixar uma palavra para quem está em casa, uma palavra do pastor Williams aí para quem está nos assistindo. Deixo sim. A coisa mais importante na vida é a perseverança. A perseverança é insistir naquilo que muitas vezes te desanima. E eu peço que Jesus possa te abençoar, que você persevere. Perseverança, ela vem conotado na mesma palavra por 3 palavras dentro de perseverança. A primeira delas é a confiança, você tem que confiar, você tem que ter expectativa e a perspectiva que vai acontecer. Então, perseverar é viver uma fé. Você não sabe o que vai acontecer, você não está vendo, mas você crê naquilo de bênção que vai vir sobre a tua vida. Que Jesus te abençoe. E a palavra que eu queria dar nesse final aqui, vivendo a palavra, persevere. Insista naquilo que Deus lhe confiou. Coisas ruins, joga fora. Quem revisita o passado, envenena o presente. Lute para que você tenha um futuro melhor. Ainda dá tempo. E que Jesus te abençoe demais. Amém. Amém. Isso aí. Vamos orar? Vamos orar. Vamos lá. Senhor, obrigado por esse podcast. Jesus, obrigado, Senhor, pela vida do André, a sua família, a vida do Nenê, a família dele também. Deus, obrigado por este momento. Abrimos o coração, conversamos um pouquinho. Eu sei que Jesus está no meio de nós. Eu te agradeço pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas. E eu declaro que o Senhor é bom e a tua misericórdia ela dura para sempre, conforme diz a tua palavra. Abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo. Traga a tua paz, traga alegria, traga um renovo. Eu te agradeço por este momento e abençoo, Senhor, o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado a todos aí. Pastor, obrigado. Gente, muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença aqui. Mais uma vez eu te peço que você possa compartilhar, curtir, estar nas redes sociais e que Deus abençoe muito, que esse podcast possa edificar a sua vida. E nosso desafio de vida, pastor, é viver a palavra. Isso aí, André. E Deus vamos te em abençoe. frente. Amém.